Sentes que esses foram bons exemplos de um destes jogadores? Sentes que os próprios clubes já procuram os miúdos encontrar jogadores de bairro, porque há muita qualidade no futebol de rua e depois é muito difícil tu passares do futebol de rua para, neste caso, futebol, neste caso é futsal mais é profissional, num pavilhão, com outras condições. Como é que foi a tua adaptação ao futsal europeu e mais português? Respondendo à primeira questão sobre os clubes dar oportunidades ou procurar mais Uhum. jovens, eu acho que antigamente era mais, Ok, porque antigamente não havia tantos empresários, sabe? ok. Hoje, hoje os empresários eles procuram de imediato já ganhar dinheiro, tipo, Uhum. ali tem um miúdo bom na comunidade. O que é que eu vou fazer? Vou abordar a família dele, vou fazer com que a família dele me dê um dinheiro, e se eles me pagarem, eu levo ele para jogar. Então, já não é os clubes mais diretamente que procuram. Agora, cada clube tem seus 2 ou 3 empresários específicos, em que eles é que põem os jogadores lá dentro, e os clubes não olham mais para isso, né? E É no uma teu... pena, é uma pena, é uma pena porque eu acho que os clubes ganhavam muito quando era eles a dar Ok. oportunidade, a observar os jogadores, a levar o jogador para fazer experiência. Antigamente no esporte eu me lembro de vários jogadores fazer experiência no esporte, seja brasileiro, português, africanos. Já teve jogadores de muitas nacionalidades no início da minha carreira no esporte, e há Uhum. muitos jogadores fazer teste sem empresário, procurava o esporte, mostrava vídeos, isso. O esporte, sim, senhora, vamos dar oportunidade para ver o que é que ele vai, né? E hoje em dia não, hoje em dia está mais difícil os contatos dos clubes com os jogadores por causa dos empresários. Hoje em dia, infelizmente, o desporto virou um negócio, infelizmente. Sobre a questão de adaptação, minha adaptação foi difícil, Uhum. porque eu saí daqui do Brasil, eu jogava futebol de rua, gostava de pegar a bola e sair driblando três, que na verdade queria ser o Messi, o Ronaldinho, queria ser um desses aí, então cheguei lá, tive que aprender muita coisa, tive que aprender a Uhum. defender, tive que aprender a posicionar, tive que aprender a selecionar o momento certo de dar o passe, o momento certo de finalizar. Uhum. Então, não foi fácil. É tanto que até hoje na Liga Portuguesa, quando mesmo jogadores que jogam a Liga Nacional aqui no Brasil, quando chegam, tem alguma dificuldade de jogar em Portugal, porque o futsal europeu é completamente diferente do futsal brasileiro. Tu, quando chegaste ao Sporting, alguma vez pensaste que irias fazer mais de 600 jogos? Não, não, não. Era impossível pensar isso, porque a gente não sabe quanto tempo você vai jogar. Apesar de, às vezes, os clubes fazer 5 anos com você, no meio do primeiro ano, o contrato já é interrompido, Uhum. uma das partes não tão satisfeitas. Mas eu, a partir do terceiro ano no Sporting, sim, eu tive uma pequena convicção de que eu ia ficar no Sporting por muitos anos, porque não era só um bom jogador, acabei me tornando uma pessoa que todos gostavam dentro do clube, Certo. os adeptos gostavam, e acima de tudo estava rendendo, estava correspondendo com aquilo que o Sporting queria, os treinadores que passaram pediam, estava correspondendo com tudo. Então eu comecei a ter certeza que eu podia fazer uma história ali, mas é Uhum. impossível dizer que eu ia fazer, que eu ia ter tantos pontos positivos na história do esporte, né? Como é que, como é que tu conseguiste conquistar os adeptos do Sporting? Sendo que tu eras jogadores mais acarinhados. Falo do Sporting, não só da equipa de futsal. Se calhar és jogadores mais acarinhados do Sporting em termos de clube. Como é que Sim. tu, na tua opinião, como é que tu conquistaste o carinho dos adeptos? Cara, eu destaco, como jogador, eu destaco a garra Hum? que eu tenho,
em disputar os lances, em não dar nenhum tipo de bola perdida, minha forma de vibrar em cada lance, seja gol, seja um corte. Ah, e isso me identificou bastante com os adeptos do esporte, né? E a segunda é esse meu jeito de fazer questão de lidar com as pessoas. Eu acabava os jogos do Sporting, as pessoas, se me pedissem para ficar tirando foto, batendo foto durante 1 hora depois do jogo, eu estaria ali sem problema nenhum. E acho que os sportinguistas gostam disso. Às vezes os jogadores se escondem demais, Uhum. fazem muito caso para dar um autógrafo, para tirar uma foto. Certo. Então eu nunca tive esse problema. Então eu sempre tive muito perto dos adeptos, eu sempre fui cumprimentar eles, sempre fui na bancada. Às vezes eles estavam na rua e me chamavam e eu parava o carro, fazia questão de ir com eles. Então acho que isso tudo foi me aproximando cada vez mais do Sportingista. Além de ser um jogador que identificava com a garra do clube, né? Do Uhum. símbolo, que é o leão. Depois essa minha forma de saber lidar com essa situação entre jogadores e adeptos, acho que isso ajudou bastante. Ao longo dos anos, enquanto estavas no Sporting, a própria secção do clube foi mudando e neste momento o Sporting é uma das melhores equipas da Europa, se não a melhor. Qual é o segredo ou não? Como é que tu adaptaste a essa mudança e qual é o segredo para a equipa do Sporting ser uma equipa tão forte? Cara, durante todos esses anos que eu passei no Sporting, apesar de ser o Del, jogador que ganhou muitos títulos, não sei o quê, eu aprendi muito com os que me receberam atrás. Uhum. Então, isso eu levei para o meu futuro. Chegava jogadores estrangeiros, eu fazia questão de receber eles bem, eu fazia questão de mostrar os lugares, de falar o que o treinador gostava, de como funcionam as regras do clube, ah, os, as regras no dia de viagem, as regras no dia na hora do almoço, que não se pode Certo. isso, não se pode aquilo. Então, os próprios dirigentes e treinadores me viam como um jogador que era um líder ali dentro também, apesar de ter o capitão, mas há outros líderes também, Claro. né? Acho que em todas as equipas são assim. Del. E, e, e Desculpa. nunca tive problemas com ninguém, nunca discuti com ninguém, com treinadores, com dirigentes. Sempre respeitei todos, sempre todos me respeitaram também. Então, acho que foi uma mistura de muita coisa boa que aconteceu, que me manteve durante muitos anos no esporte. Vias isso como o facto de tu fazeres um acompanhamento aos atletas estrangeiros, vias isso como uma forma de retribuir tudo o que fizeram é por ti quando tu chegaste? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que antigamente as pessoas tinham muito receio de, chegou um jogador novo, é da minha posição e pode me roubar o lugar. Uhum. Então eu não vou ajudar, eu vou enganá-lo, eu vou fazer Claro. qualquer coisa que ele faça mal. Aí eu acho que esse é um sentimento muito pequeno para um ser humano. Uhum. Então, isso não jamais passava pela minha cabeça. Minha cabeça era sempre, vou ajudar quem está chegando, porque eu fui muito ajudado quando cheguei. Então, e outra coisa, retribuir tudo aquilo que o clube tinha feito por mim até aquele momento. Então, era o mínimo que eu podia fazer, era tentar receber os jogadores bem, passar o máximo de informações boas que eu pudesse, para poder ajudar, mesmo porque se fosse um atleta que fosse fazer a diferença, ia ajudar todo o plantel, todo o clube, e a gente ia ganhar título com a ajuda desse atleta novo. Claro. Então, temos que pensar sempre nisso. Em relação ao que você perguntou, como é que o Sporting conseguiu estar entre as melhores, ou se não ser a melhor equipe da Europa hoje, cara, o Sporting tem feito um trabalho fantástico no futsal, não só dentro de Portugal, mas na Europa toda. Por quê? Porque o Sporting tem feito o que muitos clubes não faz. O Sporting trabalha muito bem a formação, seja no futebol, seja no futsal. Tem todas as modalidades. Eu acho que o Sport é dos clubes que tem mais modalidades em todo o mundo. Assim,
Tipo, o Sporting tem pesca, tem É, judo, tem basquete, tem tudo. Tem muitos clubes que não tem. Tem muitos clubes que não tem a metade das modalidades que o Sporting tem ativa. Então, assim, eu como clube, eu sempre disse, eu como clube, eu acho que o Sporting é o maior clube do mundo, porque tem todas as modalidades, muitos jogadores que disputam Olimpíadas, um, equipas ganhando títulos e títulos todos os anos. Epá, é impressionante, é impressionante. A formação da Academia do Esporte é fantástica, é só você ver os jogadores que já saíram de lá. Então, eu acho que não tem como comparar o esporte aos outros clubes, né? Lógico que tem outras coisas que são comparadas e outros clubes são uhum, maiores, claro. mas eu falo em termos gerais. Eu acho que o Sporting hoje se não for a melhor, mas está entre a primeira e a segunda melhor equipe do mundo. Tanto que é só ver o plantel do Sporting, ver os jogadores de qualidade que tem. E os últimos títulos que o Sporting tem ganho nos últimos anos. Eu acho que só isso prova o tamanho desse clube. Claro. Entre 2014 e 2016, o Del jogou na Rússia. Como é que surgiu a oportunidade de jogar fora de um país onde se não falava a sua língua? Cara, foi muito estranho. A primeira coisa que foi estranha foi sair do esporte, na Ok. verdade. Porque eu tinha contrato. Na época, o Sporting estava passando por uma reestruturação. Acho que foi na época que o Bruno assumiu o cargo. Uhum. Então, que houve várias dispensas, vários jogadores e cortes também. E na época surgiu essa proposta para mim, quando foi feito cortes no futsal. E eu pedi para conversar com eles, em dizer que eu estava num momento muito bom, tinha uma proposta muito boa, que iria me ajudar, que iria ajudar muito minha família, e eu não podia perder aquela oportunidade, mas sabia que tinha 2 anos de contrato com o Sporting e podia Claro. ser que o Sporting cortasse minhas pernas e dissesse, não, não vai. Uhum. E a primeira coisa que eu ouvi da direção foi, não, pode ir. Vai lá, faz tua vida, tu merece, já fizeste muito por nós e não vamos ser nós a cortar tua perna nem atrasar a tua vida. Só que depois vais ter que voltar para o esporte para cumprir os 2 anos. Aí para mim foi fantástico porque eu saio do esporte com 2 anos de contrato ainda para cumprir e com 2 anos de contrato para ir para a Rússia. Então eu tinha 4 anos da minha vida garantidos, né? Claro. Então isso para mim foi fantástico. Cheguei na Rússia, foi completamente estranho. É difícil você sair de um clube como o Sporting, que é um clube gigantesco, que tem os adeptos fervorosos, que disputa competições UEFA, competições internacionais, e para uma equipe que na Rússia, apesar do dinheiro, era bom, mas em termos de o clube não tinha objetivos de ganhar a liga, ficava entre quinto, sexto, sétimo lugar. Uhum. E epá, era estranho entrar em quadra e olhar e não ver os adeptos cantando, nem gritando, nem vibrando. Qualquer resultado que, que fosse mais ou menos 2-1, 3-2, para eles estava bom. E eu já vinha com aquela competitividade do Sporting, o Nuno Dias, na época, já era o treinador, já vinha com exigência muito alta, e foi quando eu juntei muitos jogadores no balneário, eu, treinador, e conversei com eles, falei que a gente tinha que pensar mais para frente, não é pensar só em ficar em quarto. Quem pensa em ficar em quarto acaba por ficar em sexto. Claro. Então, a gente aí consegui mudar um pouco da mentalidade deles. Mas foi 2 anos muito bom para mim, em termos de profissional, porque o campeonato era muito bom, muito competitivo. Ganhei muita experiência, tanto que quando eu voltei para o esporte em 2015, eu voltei super bem. Fiz 2 épocas fantásticas e me ajudou muito. Foi muito bom minha ida para a Rússia, na verdade. Fala-me desse regresso ao Sporting. Já tinhas 2 anos garantidos? Exatamente. Quando
quando voltei para o Sporting, para cumprir os outros 2 anos, foi ajustado só alguns valores, porque realmente eu estava muito bem na Rússia e eles queriam que eu continuasse lá. Só que o Sporting queria que eu voltasse, Uhum. e foi quando o presidente entrou em contato comigo e disse: não, tens que voltar. Tens que voltar porque precisamos de ti, tu és um ícone do esporte. E foi quando o Sporting fez um esforço para me trazer de volta, melhorar o meu contrato, as condições. E isso me deixou super feliz, porque da forma que a direção fez o esforço para que o Del voltasse, para mim foi muito gratificante. E Deves depois muita. eu correspondi. E depois acabei por corresponder, né? A Claro. gente ganhou o tricampeonato, fiz 2 épocas fantásticas de nível muito alto. Então acho que acabou por uma coisa combinar com a outra. Como foi ganhar a UEFA Champions e a Futsal Cup?